disso aí, você vê que tem muita coisa modificando. Então, que a gente inicie uma caminhada, uma viagem, uma longa viagem, para que a gente tenha passos lá na frente, né? Seguros, firmes. Então, o projeto ele começa um pouco isso. E aí a gente vai lá e vê o que é realmente um projeto, né? É um conjunto de informações dentro de um determinado esquema, organizadas, pertinentes, que procuram demonstrar a viabilidade da execução de ações conjugadas e continuadas para o alcance de determinado objetivo de natureza econômica ou social. Então, quando a gente observa isso aí, a gente vai lá e avalia, é um pequeno projeto, mas qual é o foco mesmo do projeto? Quem é que está pegando esse recurso? Ele está preparado para fazer a execução desse projeto? Ele realmente está? Ou, muitas vezes, a gente leva naquela linha de que é um agricultor familiar, ele não tem... Ele está precisando, a gente tem que ajudar, mas até que ponto a gente não vai ter que correr atrás de políticos, de congresso, e pedir que, olha, aquela lei para poder liberar o projeto, para poder ele não pagar? Uma das coisas que mais me doeu e que me afastou um pouco de projetos bancários foi quando eu chegava para o agricultor familiar do Pronaf e dizia, vamos focar, que você tem a parcela, ela vai acontecer, você tem o seu período de carência, depois do seu período de carência aí vai vir o seu período de você ter que pagar anualmente. Então, a gente tem que pensar nessa capacidade de pagamento. Então, já trabalhava mostrando até que alguns termos técnicos, no linguajar que ele entendia, mas que tem isso para pagar. Então, já ia mostrando que ele tinha essa necessidade. Ele está recebendo dinheiro, onde ele vai executar, se tem a cerca, ele vai ter que comprar o arame, o grampo, mas que ele mesmo possa executar o trabalho de cerca, de tirar madeira, de esticar o arame. Então, ele mesmo está faturando em cima daquilo que foi colocado. E que tivesse zelo por esse dinheiro e fizesse esse dinheiro render, porque no futuro poderia ser essa dor, esse trauma que eu trago comigo, diante de uma elaboração que não deu sucesso. Criou problemas para os filhos, para o futuro. Então, aí você vai lá e fica olhando assim, e quantas vezes a gente, como profissional, parou para avaliar essas últimas aqui, com determinado objetivo de natureza econômica e social, né? Quantas vezes a gente entra dentro de alguns assentamentos e a gente fica assim, meu Deus, o que foi isso aqui mesmo? O que foi essas pessoas? Envelheceram e você não viu resultados. Claro que a gente vê muitos problemas diante disso. Um deles é assistência técnica, acompanhamento na execução. E diversos projetos que nós tivemos, quando a gente vai lá e procura o resultado final, assim, foi quando acabou o acompanhamento, aí você vê começar a voltar tudo. Mas aí a gente tem que buscar um problema, foi a seca, foi não sei o quê. Tudo isso são problemas que você também tem que avaliar junto ao projeto. Quando a gente vê esse aí apenas o que é um projeto, a gente vai lá na questão que diz a ONU, que diz quer dizer em questão de projeto, a Organização das Nações Unidas. Um projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo determinado, tempo dados. Então, veja que, de uma certa forma, a gente tem que estar no tempo e no espaço. A mesma coisa você tem que fazer com a sua profissão. O que é que dentro da sua profissão, onde você quer como profissional chegar, eu estou querendo trabalhar com agricultor familiar. Esse é meu sonho, eu adoro, eu quero isso e é isso que eu vou focar. Bom, já que é isso, você tem que caçar jeito de fazer o melhor possível, discutir, preparar ele para que esses projetos sejam da melhor forma, que tenha resultados lá na frente. E a Arla, que está aí com a gente, ao me convidarem para trabalhar num projeto de Buritirama, de um grupo de quilombos, a gente, quando chegou para fazer a primeira visita, eu olhava, primeiro comecei a sondar, fazer aquele estudo
visual, né? Rodando, buscando todas as coisas que poderiam ter. Quer dizer, já existia um projeto. A gente preparou uma MI, que é a nossa manifestação de interesse, e é isso. Ao dizer isso, eu primeiro avaliei, será que é isso? Né? Aí comecei com ele, será que é isso? Com o grupo que estava reunidos ali, o grupo de agricultores. Realmente é isso? E começando os questionamentos. Como é a questão de água? Como é a questão do solo? Como é a questão de vocês? Qual é a cultura do desenvolvimento de vocês? Como é que vocês estão implementando? Aí você começa a deixar ele livre para envolver nas discussões, para ele começar a falar. Eles vão começando a ter liberdade claro, eles são todos lá naquela dele, com aquela preocupação, mas eles começam a ceder confiança, começam a ver que ali tem um parceiro. Não é o engenheiro agrônomo, não é o projetista. Olha como é que eu estou até falando. É porque tem gente que ele vai com o sapato alto. Não, volte para aquele patamar dele, volte para aquele ambiente dele, que você vai ganhando a discussão. Depois disso, a gente começou batendo papo na sala, uma visita não deu para mim. Só, eu posso marcar para vir outro dia aqui, para a gente aprofundar mais, fazer visitas? Tive a oportunidade de rodar casa por casa, lote a lote de cada um, e para cada um desses era com o meu celular fotografando e pegando pontos de GPS, fazendo estudo com eles. E aí, o que é que você tem? O que é que produz? Quer dizer, eu queria conhecer o ambiente, qual é o chão que eu estava pisando, né? Qual é o chão que eu estava pisando com eles ali, o que realmente eles sonhavam ali. E, no final das contas, a gente está fazendo uma discussão de um projeto do que a gente viu no fundo de quintais. O que a gente mais via ali, a primeira visão era um projeto em termos de barramentos de água. Mas a gente começou a avaliar. E como é que está hoje a situação de correr água, de chuva, de acumular água, de poder fazer esses barramentos? Depois veio outra discussão. Não, a gente pode pensar na questão da galinha, kits, naqueles projetos de galinha, de quintal, fundo de quintal. Aí você começa a andar e você vê que poucos têm daquilo ali. Será que tem o ápice? Será que a gente vai conseguir? E a comercialização? E o mercado? Será que não vai começar com um projeto que tem 50 da galinha, daqui a pouco você tem apenas o galpão, que é para guardar rede, para guardar, se for beira de rio, tarrafa, ou se for para botar arcela, outras coisas, porque não era aquele sonho dele. Então, a gente ainda está no processo de discussão com o grupo, onde o que eu mais vi no fundo de quintais desse grupo de quilombolas foi plantio de... Como é o nome, Arla? Me salva aí. Isso aí eu estou chamando para ver se ela ainda está aí na sala, tá vendo? É açafrão. Açafrão. Então, o que mais a gente pôde observar ali é que quando a gente conversou com uma senhora que tinha lá, eu digo, vem cá, e açafrão? Quando foi que a senhora começou a plantar aqui? Ah, meu filho, não me lembro, não. A minha mãe já plantava. Então, veja que tem alguma história. Que dentro desse processo de agricultor familiar, de quilombola, tem alguma ligação que pode fazer com que isso dê certo. E aí a gente começou. E aí? Fomos para a igreja, no bate-papo com o grupo, com a diretoria, com todo mundo. E como é que a gente vai fazer? Como é que vocês comercializam? Não, a gente trabalha ele aqui, a gente vende nas latas, aquelas latinhas de leite. Aí você já vai visualizando que essa comercialização pode ser transformada em um produto para ir para o mercado, que vai ter que ter um consumidor. E nesse mesmo momento, eu comecei a fazer algumas outras pesquisas fora do ambiente dele. Será que esse açafrão que eles fazem, ele não poderia ser transformado em pacotinhos de 60 gramas, de 100 gramas? Buscar parceiros para dentro disso, porque dentro dos projetos, às vezes, você não tem o dinheiro suficiente, né? Não tem aquele recurso, o orçamento que dá de cobrir tudo, mas posso buscar parceiros, posso buscar a universidade com seus alunos para estar estagiando e dando ideias, né? Fazer aquilo, então você vai preparando, você vai discutindo e vendo realmente se é aquilo.
E a gente começou a sentir uma boa vontade. Dentro disso, a gente começou a ver projetos que o Estado tinha já prontos ali, que era a questão do projeto do PAIS, de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. O projeto, ele é o PAIS, sim, ele está ali. Mas em que eu posso pegar esse PAIS e adequar ao modelo desse povo que eles querem, né? Eu te perguntava, como é que vocês fazem aqui? Como é que vocês estão conseguindo vender? Como é que... Então, a gente vai fazendo buscas e mais buscas, e isso é um planejamento, isso é um projeto. Bom, eu dou curso de elaboração de projetos, geralmente a gente é um curso aí de 24 horas, né? De prático, discutindo, botando ali, e fazendo todo aquele acompanhamento, né? Onde a gente vai na elaboração do projeto, a elaboração tem início com a identificação, oportunidades, necessidade, isso aí só para que vocês possam ver dentro disso tudo, como é o estudo de viabilidade, a tecnologia que vai ser adotada, os recursos disponíveis, as condições ambientais, como é que está a condição ambiental, no que você vai poder interferir ou não, como você vai ver tudo isso. Mesmo a gente estando trabalhando com agricultor familiar, nós temos excelentes projetos hoje na Bahia. A gente tem o exemplo da Copag, que é uma cooperativa que está aí de vento em popa, vendendo hoje na Bahia inteira, botando na merenda, botando em todos os outros cantos. Nós temos exemplos aqui no território da Copa Mestre, com o Mel Velho Chico, já em diversos, mas teve pecados, teve erro, estamos tendo problema, tá. Isso é normal e ajuste. Mas primeiro fazer a avaliação de todo esse processo. Quais são os benefícios que isso pode vir a trazer, né? Dentro desse empreendimento, os estudos indicativos, como é a disponibilidade de recursos financeiros capazes de atender as necessidades decorrentes da implantação, seja de capital de giro, de terceiro. Então, tudo isso a gente tem que ver. Quais os indicadores que eu vou fazer para fazer o acompanhamento desses projetos, né? E eu costumo dizer o seguinte, então você pode ver que a gente tem que ficar de olho no seguinte, os empreendimentos da agricultura familiar que não conseguirem acompanhar o ritmo das mudanças pagarão um preço elevado, colocando em risco a sua própria sobrevivência. Isso aí, gente, a gente tem que se atentar, porque é o real. O mercado tem se transformado demais, principalmente depois da pandemia. Eu costumo dizer o seguinte, que eu nunca estudei tanto igual nesses últimos 5 meses. Eu nunca fiquei tão preso e buscando a alternativa eu não utilizava Google Agenda. Ou seja, hoje, todas as minhas agendas, você perguntar o que é que eu tenho em setembro, já está lá lançado pelo menos alguma coisa do que eu vou fazer em setembro. Porque eu tenho que saber como é que está o meu tempo. Hoje eu já pego aqui, eu estou fazendo um trabalho de cidade empreendedoras, com projetos, de algumas ações assim do PENAI, e aí eu pergunto, será que a gente não vai ter que preparar o nosso agricultor familiar para que ele use a tecnologia? É esse mesmo celular que ele usa para estar vendo notícias boas e ruins, será que a gente não tem que preparar ele para estar recebendo material que sirva para que eles possam estar se preparando, utilizar esse mecanismo, essa ferramenta? A gente, às vezes, acha que nada ele não vai se adaptar. Ele vai se adaptar, sim. Eu digo porque minha mãe tem 76 anos, está aqui comigo, veio para passar 10 dias, e com isso ela já está aqui há 5 meses. Eu e ela na quarentena, aqui num apartamento, numa kitnet. E minha filha deu um celular para ela. E minha mãe hoje, ela pega esse celular, tem as suas dificuldades, mas assiste, manda áudio e está descobrindo amigos em tudo que é canto. Outro dia ela chegou aqui e disse, você vai lá no mercado hoje? Eu digo, vou. Compre isso, compre esse aqui. Mãe, para quê? Não. É que eu olhei aqui na internet e tinha uma comida diferente aqui, eu vou fazer hoje. Ela descobriu na internet. Quer dizer, será que os nossos agricultores eles não vão fazer isso? Eles não vão participar? Eles já estão. E a necessidade vai muito
vai muito fácil, vai exigir isso. Gilmário sabe muito bem disso com o novo sistema aí, as compras, quer dizer, através do SOL, de um sistema, de uma plataforma virtual, e que, na realidade, daqui a uns dias, o nosso agricultor familiar ele vai estar fazendo isso. Eu dou exemplos de um chamado Galego, ele é presidente da associação lá, de uma associação lá em São Desidério. E eu cheguei lá e disse, e aí, Galego, como é que tá você aí, velho, nessa loucura toda aí, que tá? Por telefone, ele disse, rapaz, você acredita que quando eu chego, ele vem na feira de São Desidério, você acredita que dia de sábado, quando eu chego na feira, minha produção já está metade vendida? É mesmo, Galego? É. Itamar, na sexta-feira, eu pego aqui, saio tirando foto de minhas hortas, tiro foto das hortas, das coisas que eu vou levar para a feira, e aí depois eu pego e boto já o preço, já tem os clientes, ele já liga, eu quero um coentro, uma alface e tal, deu 10 reais. Já boto na sacolinha, boto o nome. Quando eu chego lá na feira, esse só vai chegando, me dê minha sacolinha aí, Galego, toma meus 10. Me dê a outra aí. Eu ficava na feira até 1h30 da tarde, 1h, 1h30. Hoje, quando é por volta, Itamar, de 11h30, meio-dia, eu já terminei tudo. Claro, ele está entrando no novo processo. Ele está compreendendo as mudanças. E é nessa que eu peço a cada um da gente profissional que fique de olho. Os empreendimentos da agricultura familiar não conseguirão acompanhar o ritmo das mudanças. Os empreendimentos da agricultura familiar que não conseguirem acompanhar o ritmo das mudanças pagarão um preço elevado, colocando em risco a sua própria sobrevivência. Então, gente, diante disso, é que eu vejo que a gente, em si, a gente precisa se atentar a essa situação de aproveitar a oportunidade, os espaços, o momento, e, ao mesmo tempo, estar se capacitando e levar para esses agricultores familiares o melhor possível que a gente pode ofertar para eles, de projetos. E outra coisa, não seja angustiado em querer pegar, fazer e entregar, porque, às vezes, tem alguma coisa que falta. E a pressa é inimiga da perfeição. Entendeu? Então, muitas vezes, eu sou meio ruim de ser ligeiro no projeto. Eu sou, meu amigo Gilmário aí, é quem bem sabe, e que toda hora está, doutor, anda ligeiro, doutor, estou esperando aqui outra coisa. Muitas vezes é enrolação mesmo, mas por sobrecarga. Mas a gente tenta fazer o melhor possível, entendeu? E lhe digo mais, alguns dos empreendimentos de projetos que eu elaborei, de algumas coisas, só se salvaram porque para esses projetos entraram pessoas boas, competentes e agricultores familiares que chegaram para salvar. Um deles é a Associação Olhos d'Água do Tanque, de onde é Gilmário hoje, que é um assentado. Ele está aqui com a gente como profissional, mas é um assentado. E naquele período eu enxergava assim, eu digo, meu Deus, vai tudo por água abaixo que eu pensei. Porque dentro daquilo tinha um projeto de um restaurante, eu fui sempre muito assim, ousado, de buscar alternativas, meio louco, vamos dizer assim, viu? Meio maluco nesse sentido aí, de estar nessas angústias de querer inovação, desde antes. Então, a gente montou um restaurante associativista. Isso há mais de 15 anos atrás, na beira da BR-242. Deu certo? Não. Por que não deu certo? Então, mas você não está dizendo aí que pensa, faz isso, porque as peças da construção talvez tenha faltado isso. Então, vou deixar para que vocês aí possam assistir um vídeo antigo, tem muito mais de 50 anos, mas assistam com a alma e vocês vão aprender a fazer projeto. O nome desse vídeo, pode anotar aí, quem quiser, ele chama-se 12 Homens e uma Sentença. Vocês vão lá, vocês vão assistir um filme e vai dizer, que cara mais maluco do mundo, assistir um filme em preto e branco, assistir um filme ainda legendado, que loucura. Então, vai lá e assista. Assistindo o filme 12 Homens e uma Sentença, vocês terão a oportunidade de aprender a fazer projeto. Porque vocês vão ver o porquê que a gente tem que ser detalhista em um projeto assistindo esse filme. Foi quando eu comecei a me despertar a importância
desse filme e a importância dele para um projeto. Gilmário, o nosso moderador, se me deixar, eu vou a madrugada toda. Que ô homem que conversa. Ave Maria. É bom bater o papo. E foi muito bom a explanação do senhor, viu? Agora, seu Gilmário, passar a palavra para o seu Gilmário aí. Lucas, a minha internet acho que está cortando, não sei, mas vamos lá. Quer que eu inicie a apresentação agora? Agora não, eu peço para você colocar já já. Pessoal, é o seguinte, eu vou chamar os colegas para a gente entender um pouco melhor do nosso mundo chamado agricultura familiar. E a gente sabe que, ao longo dos últimos anos, é um tema que passou a ser pautado em vários setores da sociedade, nos setores econômicos, também nas universidades, porque antes não era pautado a agricultura familiar como um empreendimento de resultado que pode dar certo. Aí a gente pega a nossa agricultura familiar da Bahia, nós temos 700 mil famílias de agricultores familiares. Em nosso território Velho Chico, a gente passa de 70 mil famílias de agricultores familiares. E um exemplo do município da Barra, isso com DAP, tem mais de 5 mil famílias de agricultores familiares. Então, significa dizer que nós temos um público-alvo a ser trabalhado, né, que necessita de assistência técnica, necessita do apoio financeiro, e a gente, trabalhando esse público e incluindo eles no mercado, né, incluindo ele como sujeito, a gente está abrindo um potencial extraordinário de geração de renda para os municípios e um mercado de trabalho. Eu vejo que vocês em breve vão estar formando no curso de agronomia, né? E muitos estão com a mente pensando, o que é que eu vou fazer? Vou continuar estudando, vou trabalhar? E nós temos um campo da agricultura familiar, a gente sabendo trabalhar, é um espaço muito interessante. E se eu for pegar os dados aqui do nosso projeto Bahia Produtiva, um projeto do governo do Estado, em parceria com o Banco Mundial, o governo do Estado pegou um recurso no valor de 800 milhões de reais para fazer investimentos na agricultura familiar. Agora o projeto Bahia Produtiva veio com uma roupagem diferente. Itamar foi do tempo do FUMAC, né? E toda a vida, Itamar, toda a vida existiu dinheiro na CAR, né? FUMAC produzir 1, produzir 2, produzir 3. E a gente, ao longo dos anos, alguns projetos deram certo, teve desenvolvimento, outros não teve o resultado esperado. Porque faltou uma ferramenta, e essa ferramenta é importantíssima, chamada assistência técnica. Não existe projeto de desenvolvimento para a agricultura familiar se não tiver assistência técnica. A gente levar o investimento com o conhecimento. Então, o projeto Bahia Produtiva focou, nós vamos investir, agora a gente vai exigir uma assistência técnica de qualidade. E o primeiro desafio que nós colocamos para as associações e para as cooperativas, que seria em forma de edital. Não seria mais, Lucas, como no passado, de um determinado vereador, determinado prefeito, colocava a documentação da associação debaixo do braço e falava, eu quero uma casa de farinha para a associação tal. O povo lá nem plantava mandioca, mas essa casa de farinha chegava nessa associação. E o resultado a gente sabe o que acontece, né? Não vai funcionar. Então, nós colocamos esse desafio para as associações. Primeiro, vocês vão ter que se organizar como sujeito, organizar a associação de vocês, a cooperativa de vocês, com documentação e com uma proposta, que a gente dá o nome de manifestação de interesse. A associação manifesta,
a minha associação quer trabalhar com apicultura. Ela manifestou o interesse. E a gente, analisando essa documentação, analisando essa proposta, a gente vai a campo, vai até aquela associação e verifica se realmente tem uma aptidão para apicultura. Teve aptidão para apicultura, a gente contrata profissionais, exemplo de Itamar, que é um consultor nosso, para ir para dentro da comunidade debater o projeto. Então, o projeto passa a ser construído pela comunidade, né, para chegar até cá. Então, esse projeto, a possibilidade dele dar certo é muito grande, porque nós debatemos, foi construído, foi dialogado com o sujeito, com o beneficiário. Não dá para a gente pensar em projetos de desenvolvimento rural, de desenvolvimento da agricultura familiar, se a gente não ouvir a base, não ouvir o sujeito. Então, a gente faz muito exige que o projeto seja debatido. E no município da Barra, por exemplo, nós temos aí uma quantidade de 7 projetos apoiados. E a gente tem um foco muito voltado para as cadeias produtivas, que é outra questão que nós vamos ter que pautar isso nos municípios. Se a gente quer desenvolver a nossa agricultura familiar, nós temos que saber qual é a vocação do meu território, qual é a vocação do meu município. Eu tenho que estudar isso. Os nossos municípios vão ter que ter um plano de desenvolvimento para desenvolver a sua agricultura familiar e trabalhar com cadeias produtivas. Se eu tenho no município da Barra a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, eu tenho que potencializar essa cadeia produtiva. Aí eu tenho que pensar a cadeia produtiva como um todo. Organização social, organização da produção e organização de mercado. Então, não existe um projeto de resultados se a gente não analisar esses 3 fatores. Eu não posso colocar um trator em uma associação que não tem condições nem de fazer uma garagem. Vai dar errado, né? Eu tenho que ter muito cuidado ao debater e propondo para essas comunidades, porque se a gente não tiver esse zelo, a gente pode estar queimando etapas de sonho de desenvolvimento daquela comunidade. Então, a gente tem que focar nas cadeias produtivas. Eu sou defensor, Itamar, de uma assistência técnica direcionada por cadeia produtiva. Se eu quero fortalecer uma cadeia produtiva da bovinocultura de leite, eu tenho que pensar em genética, eu tenho que pensar em alimentação, eu tenho que pensar em mercado. Eu não vou desenvolver uma cadeia produtiva pensando apenas só na organização social. Eu tenho que pensar esse conjunto como um todo, né? Então, a gente chama a atenção de vocês, alunos e professores, né, para a gente dialogar com um setor que está crescendo. Por que está crescendo? Né? Nós temos hoje agricultores familiares, Lucas, que conseguem já pagar uma consultoria, né, para o técnico ir lá fazer uma análise de solo e depois recomendar adubação, para esse técnico ir lá e fazer um projeto de sistema de irrigação. Nós já temos vários agricultores fazendo isso. Por quê? Porque eles entenderam que não dá mais para plantar o capim para fazer uma pastagem rotacionada se ele não tiver uma análise de solo na mão, né? Então, a gente tem que dialogar muito bem com esses público nosso para a gente ter projetos que sejam... E a gente tem uma clareza desses resultados, se a gente for pegar o Bahia Produtiva, né? Um exemplo aí de Barra, temos projetos aí de apicultura, projeto de pesca artesanal, de criação de galinha caipira, projeto de apoio à produção de cana-de-açúcar, né? Em todos esses projetos a gente tem um técnico, tem um agente comunitário rural, um jovem,
Aí eu tive até a oportunidade de fazer uma seleção, Itamar, de jovens, e Lucas participou. Tinha, acho que eram 17 jovens, e Lucas viu a forma como foi tratado democraticamente, né? E é um processo que a gente tenta valorizar a juventude nesses processos. Aí a gente fica feliz que aí tem a Yarla, que é uma estudante, hoje está como agente comunitária. Aí eu não tenho dúvida, jovens, Lucas, uma aluna dessa, Yarla, ela estudando e ao mesmo tempo prestando o serviço de assistência técnica e acompanhando a execução de desde o início, diagnóstico, vamos fazer o diagnóstico dessa família, diagnóstico dessa associação, puxando esse diagnóstico, agora vamos pensar o que é viável para essa comunidade, o que pode gerar renda, o que pode transformar a vida dessa comunidade. Depois que realizou tudo isso e colocou aquele projeto, aqui vai ser a construção de unidade de lançamento de fruto, esse jovem o que é? A associação recebeu dinheiro, está preparado para elaborar projeto e, ao mesmo tempo, prestar. Então, eu vejo que a nossa agricultura aliados bons, aí a gente tem que tirar aquela cultura então, o investimento só do Bahia Produtiva na agricultura familiar, nós já passamos de 400 milhões de reais, e não tenha dúvida que a gente dado gerando renda. E tem os bancos, né? Banco do Brasil, Banco do Nordeste, que pode estar com projetos também para estar apoiando a nossa agricultura familiar. Lucas, aí você coloca... Certo. Essa apresentação é para esse projeto. Vou colocar aqui. Só um minuto. Aí hoje, até porque a agricultura familiar, pessoal, de uma certa forma, ela tem que ser diferenciada em todos os sentidos mesmo, porque são propriedades pequenas, são um público-alvo diferenciado. Hoje, a gente está até proibido, Itamar, falar cadeia produtivas. São sistemas produtivos, né? Então, vou falar um pouco aí, nessa apresentação, né? O que é que a gente entende de um sistema produtivo, né? Pode ir, Lucas, vá. Um minuto que tá... O que é um sistema produtivo? O que é que a gente entende de um sistema produtivo? Coloca no mapa do nosso território, por favor, aí, Lucas. Oi, tá indo? Pronto. Aí é o mapa do nosso território Velho Chico. São 16 municípios e um território com potencial Lucas, bota extraordinário. em tela inteira, tela geral, para ver como fica. Ô, Lucas, eu acredito que tem muita coisa aberta no seu computador. Aquilo que não for utilizar, você vai fechando, deixa apenas o que for da palestra, porque quanto mais tela você deixa, mais corre o risco de ficar lento. Entendeu? Ah, então é por isso. Então você fecha, deixa só o que for meramente necessário. Certo. Aí é o mapa do nosso território Velho Chico. Conseguiu, Lucas? Tá indo aí?
Tá, já está na tela. Pronto. Gilmário está sem retorno também, né? Ou está vendo? Não, o Gilmário está vendo, né? Tá legal. Esse é o mapa do nosso território Velho Chico. São 16 municípios. E se a gente for pegar esse território nosso, é muito rico. A gente vai pegar o município da Barra, por exemplo. Nós temos 2 rios, Rio São Francisco e Rio Grande, né? Com agricultura familiar carente mesmo de investimentos. E ao longo dos anos a gente defende muito essa política territorial como desenvolvimento. E nós temos o plano de desenvolvimento territorial. Importante vocês tendo a oportunidade de fazer a leitura do plano de desenvolvimento territorial, que fala os aspectos da agricultura familiar do nosso território. Vá, Lucas, pode ir. Isso é um contexto dos desafios da nossa agricultura familiar. Limitação orçamentária, orçamentos em todos os sentidos. Aí, quando a gente fala limitação orçamentária, desde o social e do produtivo e de mercado, né? A gente tem um passado recente da agricultura familiar que não tinha nem energia elétrica. Ainda tem muitas famílias que não tinham nem energia elétrica. Aí eu não concordo em chegar um profissional, e a gente sabe como dos anos teve isso, né, Itamar? Eu tenho um agricultor familiar que está precisando da assistência social, ele não tem nem o que comer, e a gente quer fazer um projeto de crédito, quer fazer ele ir até o banco se endividar, não dá certo, né? A gente só pode elaborar um projeto, isso pensando no banco, quando esse agricultor tiver condições mínimas de produzir, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na responsabilidade a apresentar um projeto para uma família, né? E são pessoas que recentemente eram invisíveis mesmo. Hoje, na internet, em vários lugares, a informação está chegando com rapidez na área. Então, são desafios aí, de elaboração de projetos, e vai encontrar os que são nós, né, e dos últimos. Olha que nós tivemos se a gente for analisar o histórico mesmo do nosso Dakar, construímos pontes, construímos sanitários. Agora a gente precisa dialogar com essa agricultura familiar, mercado de geração de renda. A tradição dos programas e projetos, a gente não consegue ver um município não tiver, né, com o que está acontecendo em torno dele. Eu tenho um município da Barra. Se eu tenho um município da Barra que não consegue dialogar com o consórcio de desenvolvimento rural, não consegue dialogar com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, não consegue dialogar com a universidade, então a gente não vai unir forças para desenvolver aquele município, aquela agricultura familiar. E a gente sabe muito bem que as vaidades atrapalham muito quando você pensa em fazer um projeto de desenvolvimento. Cada um querendo se aparecer, cada um querendo fazer do seu jeito. Quem perde com isso é justamente a nossa agricultura familiar. Pode ir, Lucas. Aí a gente pensa em sistemas... Vou passar? A outra lâmina, vá. Isso aí, quando a gente fala de integração de políticas públicas, é isso. Eu tenho que ter a minha cooperativa, eu tenho que ter uma empresa, aí eu tenho que ter os setores, os atores que trabalham a articulação dessa política, né? De desenvolvimento rural, que tem recursos para apoiar a agricultura familiar. Eu não posso, de maneira alguma, Itamar, dialogar a nossa agricultura familiar sem ter uma conversa com a universidade que tem um curso de agronomia e medicina veterinária, que é o campus de Barra, porque a nossa agricultura familiar é carente de pesquisa. E, graças a Deus, a gente está tendo um avanço muito bom, Lucas, com o professor Jário. A gente já tem a primeira parceria da UFOB com o consórcio nosso, desenvolvimento sustentável
do Velho Chico, onde a gente tem alguns alunos que estão ajudando o professor Caio com bolsa de estudos para a gente apoiar projetos da cadeia produtiva do leite. A gente, nos próximos dias aí, a universidade vai estar apresentando um projeto, um edital que está aberto do MAPA, que é justamente um projeto de extensão. A gente não pode perder de vista que a nossa agricultura familiar precisa de pesquisa. A gente vive num semiárido que chove muito pouco e nós temos pouquíssimas pesquisas do ponto de vista de desenvolvimento rural em nossa região, né? Então, isso é importante. Aí nós temos os bancos, SEBRAE, todos esses atores. Se esses atores não estiverem unidos em um objetivo, a gente não consegue atender o nosso público-alvo, que é o agricultor, né? Nós temos exemplo, né, Itamar, que é da Copamesp, uma cooperativa, que esses atores entenderam que era necessário desenvolver aquela cooperativa e hoje a gente colhe os frutos e os resultados positivos disso, né? Então, pode passar para a próxima lâmina, Lucas? Pode ir, vá. Pronto. Aí um exemplo de um sistema produtivo. Eu não posso pensar em elaborar um projeto para uma associação, para uma cooperativa, para um agricultor familiar individual, se primeiro eu não ver o que ele tem, que é o bem maior, a terra, né? E esse fator terra é importante para a gente ver a qualidade dessa terra. Aí a gente tem que ver qualidade, água, né? Localização, porque tudo isso vai impactar o custo dele, né? Se eu tenho uma terra que vai exigir uma adubação, né, isso maior, vou ter um custo, vai precisar de não tem água, como é que eu vou falar um projeto de desenvolvimento se aquela terra não tem água? Então, a gente precisa levar esse fator terra, e graças a Deus, o nosso território é rico nesse quesito, temos terras boas com água. Vá para o próximo item. Pode passar no que eu vou falando. Insumos, a gente tem que saber se eu tenho a terra, os insumos, aonde eu vou buscar os insumos para ter essa demanda, né? Nós temos hoje uma demanda grande de agricultores fazendo pastejo rotacionado de irrigação, que eles estão enfrentando dificuldade para comprar o adubo, não está tendo. E o que encontram no nosso mercado com preços altíssimos, né? Então isso inviabiliza alguns negócios. O crédito, e esse aí melhorou bastante, nós temos bancos aí que estão fornecendo crédito. A gente tem que ter uma linha de crédito disponível para atender esse público nosso, que é a agricultura familiar. Pode passar no vai, que você já vai, que eu já vou. Assistência técnica é um fator importante. Eu não posso pensar um projeto de desenvolvimento se eu não tiver assistência técnica. E esse tema de agroindústria é um tema que é do momento que nós temos que valorizar a política de agroindústria. Aí eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu vou dar um exemplo do beneficiamento do derivado da mandioca. Eu tenho uma associação que produz o biscoito usando a mandioca, mas essa associação não produz a tapioca. Ela tem que comprar tapioca no Paraná. Um saco de tapioca vindo do Paraná está em torno de 200, 220 reais. O comerciante da Barra compra esse saco de tapioca lá de um fornecedor do Paraná. Ele compra esse saco de tapioca, vamos dizer aí, por 190 reais, e ele vai vender esse saco de tapioca por 220 reais. Automaticamente ele vai pegar 190 reais, já vai pagar esse fornecedor lá do Paraná. Então saiu do município da Barra, 190 reais, e foi para o município do Paraná. O que ficou para circular no município da Barra foi apenas 30 reais. Então se a gente... Claro, porque se a gente for pegar toda a nossa agricultura familiar e pensando isso em PIB, né, isso dá um retorno extraordinário para esses municípios. Mas se a gente trabalha no inverso, esse pessoal vai cultivar a mandioca e vai beneficiar a tapioca na sua casa de farinha, na sua agroindústria e na sua comunidade.
Imagine aí, o agricultor gerou emprego lá para plantar, para cuidar da mandioca, depois foi para a sala de beneficiamento e gerou um saco de tapioca no valor de R$200. Esses R$200 ficou no município da Barra. Isso vai gerar renda no município da Barra. Então, se a gente também não vê a nossa agricultura familiar agregando valor e usando as agroindústrias que nós temos, que foram construídas, que estão sendo construídas, a gente vai ter uma agricultura familiar que vai ter uma baixa capacidade de investimento, porque o recurso maior tirou para outra região, porque ela não produziu aquela matéria-prima. Então, a gente entende que a indústria é um instrumento hoje agregado, terra, insumos e crédito e assistência técnica extraordinário. Se eu tenho uma agroindústria, eu tenho que ter distribuição, né? Aí vem estradas, né? Logística, que é outro desafio para a nossa agricultura familiar. A gente tem que ter essa estrutura de logística. Imagine um produtor, aí a colega Yali está presente, lá do Baixões, produzir hortaliças para vender no município da Barra. Vai ter um para chegar naquele município. Então, logística é outro fator importante. Comercialização, eu tenho que focar no mercado, eu tenho que saber para onde vai vender. Eu não posso fazer um projeto, debater um projeto com uma associação, com uma cooperativa, com um agricultor familiar, se não tiver o mercado. Aí nós temos um exemplo claro aí em Barra, aí no território, foi justamente a cultura do caju, né? Se pensou, e eu defendo muito, a cultura do caju é extraordinária. Pensou a base de produção, isso foi feito, o pessoal fez o plantio do caju, todo mundo com grandes áreas de caju, mas não pensou a parte do mercado, não organizou o mercado, né? Então, produção chegou e não tinha para onde vender. Uma parte do setor, né? Não pensa como um todo. O projeto ele não finaliza com o resultado esperado, fica o projeto feito, gastou energia, gastou recurso, mas não gerou desenvolvimento esperado, né? Então, isso, para elaborar um que chama projeto, se você não pensar esse sistema produtivo aí, Itamar, a gente não vai ter um projeto com resultados esperados. E publicidade, né? E hoje a nossa agricultura familiar está avançando muito, só se vê agricultores usando o WhatsApp, usando as redes sociais para vender nesse período de pandemia, estão conseguindo comercializar, né? E nós temos uma marca muito forte, que é o produto da agricultura familiar. O consumidor quer saber desse produto e compra e paga mais caro, né? Então, se a gente, pessoal, pensar em um projeto viável, em elaborar um projeto para uma associação, para uma cooperativa ou para uma propriedade individual, nós temos que pegar esse mapa todo. Se a gente conseguir respostas para esse sistema, com certeza o projeto vai ter uma viabilidade, vai gerar o resultado esperado, né? Então, esse é um mapa que a gente trabalha de motivar os nossos agricultores familiares e também despertar eles. Aí, só para finalizar, está tendo um instrumento aí que é o Serviço de Inspeção Municipal, né? Isso em parceria com os consórcios e com o Serviço de Inspeção Municipal evoluindo para o CISB, né? Então, isso é outro espaço que a nossa agricultura familiar vai ter avanços consideráveis, né? Você imaginar um agricultor de Barra produzir ovos de galinha caipira, ter seu espaço de beneficiar esses ovos e poder comercializar de forma legalizada e buscar mercados novos. Aí segue para derivados de animais, leite, ovos, mel. Então, a gente tem esse instrumento que
está começando já a rodar em nosso território, na Bahia, que é o Serviço de Inspeção Municipal, é outra área que vai estar demandando a mão de obra de vocês, vão precisar muito de profissionais novos chegando, porque vai ter uma demanda crescente nos próximos anos aí, isso tanto de associações como de agricultores familiares e médios produtores, montando a sua estrutura de produção e de comercialização e de beneficiamento. Então, eu vejo um cenário legal para a nossa agricultura familiar. Fomos interrompidos aí, vamos dizer assim, nesse avanço devido a essa pandemia, mas a gente vai recuperar esse tempo perdido, se Deus quiser, e também tem muito aprendizado, a gente está aprendendo muito com essa pandemia, né, Itamar? Mas é isso, jovens, pode contar com a gente, foi um prazer estar dialogando com vocês, se deixar aqui, a gente passa o dia conversando, e estamos à disposição, viu, Lucas? E mando um abraço para o professor Jário, que tem dialogado muito com a gente, e esse diálogo está dando resultados interessantes. Eu acredito que nós vamos ter uma parceria muito boa com o FOB. E aonde eu chego, eu defendo essa universidade, eu falo, é o espaço nosso, fantástica, é uma fonte de conhecimentos, e uma juventude querendo participar disso, tá bom? Sim. Fico aberto a perguntas, dúvidas, se tiver. Muito obrigado demais, senhor Itamar. Maravilhoso. Como a Arla falou aqui no chat, né, é sempre bom falar de agricultura familiar, porque o pessoal entra na agronomia, né, e já vai logo pensando nas grandes fazendas, nas grandes culturas, né, e a nossa agricultura familiar carece que se fale mais, que se debata mais, né, e esteja à frente na universidade, até porque o que está mandando o Brasil, né, cerca de 77%, né, segundo o último censo agropecuário do IBGE, que é cerca de 77% dos empreendimentos no Brasil é de agricultores familiares, né? Então, carece mais, falar mais, né? Aí, galera, quem tiver perguntas, quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, viu? Abre o áudio. Lucas, sim. Parabenizar aí as falas aí dos colegas aí, Itamar, muito rico e brilhante aí, as suas colocações aí, Itamar. Excelente conteúdo o Gilmário trouxe aqui, tá? Muito bom, muito bacana mesmo, enriquecedor. Eu não tenho muita expertise na parte de agricultura familiar, apesar de reconhecer a sua grande importância, né? E um dos motivos que me motivaram a participar disso aqui é justamente esse falta de conhecimento que eu tenho, né? Eu tenho muita certeza da importância dela no contexto, tanto como fomentadora, que sustenta várias regiões aí. Eu tenho andado por esses rincões e percebido que é agricultura familiar, né, que sedimenta e consolida o pequeno produtor, certo? Nos seus territórios. Então, isso me fez participar dessa palestra, certo? Eu tenho um ponto de vista de algumas coisas aqui, do que eu penso sobre agricultura familiar, se vocês me permitirem, tá? Queria só fazer algumas observações aqui, que eu vejo aí que teve, assim, uma evolução muito grande nesse cenário com relação à agricultura, né? Apesar de pouco conhecimento, mas isso a gente consegue observar, e isso ficou muito claro aí quando o colega Gilmar, ele colocou muito bem algumas coisas que evoluíram, né? Então, eu vejo que ainda há uma lacuna muito grande, vejo com bastante otimismo, né, esse crescimento aí, que vocês que estão mais próximos com a vivência aí, nesse segmento, né, vejo sim. Tem alguns desafios, né, para ser enfrentados. Um deles, eu acho, e aí é minha opinião, é a questão desse estreitamento mais
O Gilmar foi muito brilhante quando ele colocou aí da carência de AD na ponta ao agricultor familiar. Isso é nítido, isso é notório, tá? Eu trabalhando na região de Alagoinhas, lá nós temos aproximadamente 64 comunidades quilombolas. E eles não têm assistência nenhuma, é uma lacuna muito grande, uma necessidade imensa naquela região. Enfim, então eu vejo que a gente precisa crescer nisso, a gente precisa evoluir nisso. Vejo com bons olhos aí a formação que está se tendo, a gente cada vez mais está formando mais pessoas jovens, com sangue no olho, que têm vontade de fazer essa coisa acontecer. Tá? Então, assim, eu acho muito importante, muito bacana isso. A tecnologia é uma realidade, não tenho dúvida disso. O Itamar colocou muito bem aí essa questão da tecnologia. Não dá mais para a gente conviver daqui para frente sem ela. Eu percebo que a gente precisa perder o medo. Quando eu falo a gente, são os atores da ponta, é o agricultor, precisa perder medo, e isso está acontecendo. Ele tem perdido medo disso, certo? Muito forçado agora por esse problema da pandemia, mas tem perdido medo. Então, é uma realidade que não dá para fugir, não dá para descolar dessa realidade. E eu acredito que, com essa questão da tecnologia, também surgem várias oportunidades. Exemplo desses encontros aqui, como agora que vocês estão promovendo, muito legal, muito bacana. Eu acho que isso tem que crescer, tem que se expandir mais. O agricultor familiar ele precisa de informação, o agricultor familiar precisa de conhecimento, entendeu? E esse canal aí, essa forma isso pode chegar através de EAD, como vocês estão promovendo aí. Eu acho que isso vai alavancar muito e acabar suprindo uma lacuna importante, que é a falta ou o pouco conhecimento que o agricultor familiar tem. Eu acho que essa ferramenta vai ser extremamente importante para a gente cobrir essa lacuna. Com relação às pesquisas, é fato, as pesquisas pouco chegam na ponta, ou principalmente a quem precisa dela. O agricultor familiar, ele é mais penalizado com relação a isso. Os institutos, as universidades, as instituições de pesquisas têm um papel fundamental nisso. Eu acho que ainda é pouco para a necessidade que se tem, tá? Então, a gente precisa levar conhecimento para eles. E aí, mais uma vez, vou trazer essa questão dessa EAD, esse canal aqui. É um canal que vai viabilizar isso. Eu acho que vai fazer acontecer com mais frequência, né? A gente sabe aí da dificuldade de ter um produtor, em se ter um canal de internet, em se ter computador. É sabido que eu acredito que essa ferramenta ela vai permitir esse tipo de veiculação, certo? Então, gente, eu queria só fazer essas pontuações aqui. Mais uma vez, eu agradeço aí o convite que eu recebi. Mais uma vez, eu parabenizo aí os organizadores. Parabéns ao colega Itamar aí pela explanação, muito rico, e parabéns também aí ao Gilmar, tá? Muito, muito legal, muito bacana. Sempre que possível, pode mandar convite, que eu quero conhecer mais, quero ficar mais conhecedor desse fascinante, pujante componente de produção, que é o agricultor familiar. Valeu? Obrigado. Muito obrigado, Obrigado, Edivan. Ô, Lucas, você colocou uma informação aí, eu queria fazer só uma complementação em tela aí, bem rapidinho, só para você ver dados que foram ditos aí, que a gente pode estar complementando aí. Então, vai ser uma tela para vocês ver a situação hoje da agricultura familiar a nível, como é que ela se encontra hoje. A agricultura familiar, em números, hoje, toda a comida do planeta, 80% vem da agricultura familiar. Por aí você percebe a importância. Dos estabelecimentos agrícolas do Brasil, 77% é da agricultura familiar. A área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, a área total, apenas 23% pertence aos agricultores familiares, onde você vê esse leque todo aqui, essa diferença
que está para o agro, terras devolutas, terras inaproveitáveis. Mas o agricultor familiar, que é tão importante, de conseguir botar 80% da comida do mundo, vamos dizer, no Brasil praticamente é isso também, nos estabelecimentos C77, ele está em cima, ele apenas tem essa área de 23%. E a nível de pessoas ocupadas na agropecuária do Brasil, 67% são da agricultura familiar. Em termos de pessoal ocupadas da agropecuária do Brasil, 67% é da agricultura familiar. Então, por aí, vocês podem verificar a situação da importância da agricultura familiar para o país. Então, não tem como pensar diferente, não. Tem que ser um pouco disso tudo, fazendo com que a gente tenha mais aplicação prática do que está inovando, do que está acontecendo hoje no momento, de tecnologias, de filtros para poder ter aqueles diagnósticos, de acompanhamento. Eu acho que o colega Gilmar ele foi muito feliz em todas as suas colocações, porque ele pegou, a apresentação dele foi assim, bem facilitado o entendimento, onde ele foi ponto a ponto colocando, caso a gente consiga fazer essas aplicações, realmente a gente faz com que o agricultor familiar ele tenha sucesso e viva melhor. Com certeza. Lucas, teve umas perguntas aí, eu estava percebendo, né? Era isso que eu ia dizer. Olha, esse investimento que a gente está fazendo em Baixões, a gente está construindo, Lucas, uma casa de mel. Lá foi um projeto da associação do edital 3/2015 de apoio à apicultura. Nós fizemos a aquisição de 50 kits de apicultura e construindo a casa de mel. A casa de mel já está, a planta dela já foi pensada para o para o Serviço de Inspeção Estadual, o CIE. Então, ela já está pronto para receber o registro da DAB, graças a Deus. E o colega perguntou como o agricultor participa desses editais. A primeira coisa, quem participa é o CNPJ, é uma associação e uma cooperativa, e o CPF dele vinculado àquele CNPJ. Então, eu tenho que estar organizado em uma associação, em uma cooperativa, eu ter uma associação com a documentação em dias, e eu ter um projeto para os meus beneficiários, para os meus sócios, um projeto que seja viável para aquela realidade ali. Obrigado. Aí a Yarla fez outra pergunta aqui, né? Falando do agricultor, qual o primeiro passo para que possa participar desses editais? É isso, foi como eu falei, né? Esse agricultor tem que estar em torno de um CNPJ, de uma associação, e ele ser agricultor familiar. Ele necessariamente não precisa ter DAP. Eu acho, Lucas, você pode colocar uma sugestão de tema, quando se fala da agricultura familiar, convidar alguns colegas para falar um pouco sobre DAP, a Caixa de Aptidão Pronaf, viu? Acho que é um tema importante. Sim. A DAP, quando o agricultor tem a DAP, ele vai pontuar mais. Mas se ele não tem a DAP, ele pode participar do edital sem problema algum. E essa pergunta aí, qual o empreendimento que está mais avançado no município da Barra, é o de apoio à pesca, a pesca artesanal. A gente já está finalizando o convênio, né? E Baixa Grande também está bem avançado, finalizando o convênio. E Travessão também já estamos finalizando o convênio. O que é o de Baixões, a Casa de Mel já está aí, Tamar, com 50% a 60% executada. E a Procana, que achamos um projeto que é muito estratégico para o município, a gente está ainda na fase de construção da requalificação da indústria. Inclusive, conversei hoje com o engenheiro responsável e disse que já está pronto o projeto, falta só o orçamento para a gente começar a quebrar a parede e adequar aquela estrutura. Legal, legal. Vocês verem, né, como o município é rico, né? Quanta coisa que dá para fazer. Inclusive, temos aqui pessoas também dos brejos, né, da Barra, a Luana, a Yarla, a Paloma, que saiu.
né? Eu quando... Viu, Sim. viu, Lucas? E quando fala em brejo, rapaz, é um potencial extraordinário. Ai, demais. Quando eu cheguei aqui no município, quando eu vim para estudar, eu fiquei boca aberta, sabe? A riqueza que tem aqui, que é, como pode dizer, não é tão valorizado, né? O quanto deveria ser mais, né? E mais alguma pergunta, gente? Tem uma aqui que a Arla colocou aqui, eu estou olhando aqui agora. Sim. Em relação ao PENAI, o que você acha que deve ser feito para o primeiro passo das secretarias para divulgação das possibilidades desses agricultores que devem ser participarem dos editais? Bom, a chamada pública, ela acontece, né, é a forma de você inserir os produtos da agricultura familiar na merenda escolar, na alimentação escolar. A lei diz que, no mínimo, 30%, não significa dizer que tem que ser 30%, no mínimo, é o mínimo que deve ser adquirido, do recurso repassado pelo governo federal aos municípios, deve ser adquiridos produtos da agricultura familiar. Então, alguns municípios, eles fazem já essa chamada pública, já adquirem, mas eu estou trabalhando hoje eu estou com 15 municípios, atendendo 15 municípios justamente no programa Cidade Empreendedora, aquisições de produtos da agricultura familiar. E o que eu estou observando? É que, na realidade, muitas vezes são feitos os editais, são lançados editais, alguns editais têm que passar por requalificação, porque tem produtos que não são da agricultura familiar, como, por exemplo, eu chego em alguns locais, eu falo agricultura familiar local, teve alguns municípios que eu fazendo avaliação de cardápio, do termo de referência, e tinha maçã. Não significa dizer que a maçã não é possível de ser adquirido, mas que compre pela licitação, mas não pelo edital da chamada pública da agricultura familiar. E eu observei muitos outros produtos, tipo maxixe, eu não percebi que às vezes, da região de Sequeiro, você tem maxixe, você tem bolo de aipim, você tem caldo, você tem diversos outros produtos que você pode estar inserindo dentro disso. E aí entra essa questão que o amigo Gilmar estava citando aí, sobre a necessidade de melhorar a infraestrutura, como a CA tem feito hoje com a requalificação de agroindústria, de processamento de polpas, por exemplo, para que ela possa poder estar com inspeção, com tudo, para poder vender. Então, eu acredito, Arla, que vai ampliar, depois dessa estruturação, desses investimentos que a CA está fazendo, porque vai dar mais acesso. Tem produtos que, infelizmente, não tem como ser adquirido porque não tem inspeção. E aí a educação, a nutricionista, ela se depara de uma situação, é do agricultor, é local, né? Barra, por exemplo, a gente teve essa questão da diminuição da aquisição de polpa do agricultor familiar. Não significa dizer que deixou de comprar. Comprou de uma entidade, de uma cooperativa da agricultura familiar, que é permitido, mas de outro município. Entendeu? Que é a Copag. Está tudo certinho. Comprou, implementou, botou na merenda o ano passado, eu estou falando, não estou falando desse ano. Mas, na realidade, o que acontece? Não foi do agricultor familiar local por falta da estruturação que pudesse processar a polpa e ter essa questão do mapa, que a polpa tem que ser com certificação do Ministério da Agricultura, né? Então, é nessas situações. E é isso que é a importância que Gilmar está falando aí, do SIM consorciado, SIM territorial, da questão do SIM, que o SIM é municipal, Serviço de Inspeção Municipal, né? E isso é importante. Quando ele falou na questão aí da unidade de lá de Baixão, essa é a importância, porque o município ele vai poder participar em Barra com a sua própria, podendo eles mesmos emitir nota, fazer tudo, e com a certificação de poder estar participando. Vamos dizer, se Barra tem Baixão, no edital, está lá, 2 toneladas de mel, 2.000 quilos de mel, e a cooperativa que é de Botirama, ela vai participar
mas a de Barra tiver lá e tiver com selo de inspeção tudo certinho, vai ter que ser comprado de Barra, do agricultor familiar, do apicultor daí do município, porque a priorização é adquirir primeiro produtos que venha do agricultor familiar, do quilombola, dos indígenas, e não tendo isso, compra de fora. Por isso que compra-se de fora quando dentro não tem como ser selecionado. Então, eu acho que isso é um potencial muito grande, desde que a gente também saiba selecionar quem são os nossos gestores e que tem essa visão de apoiar a agricultura familiar. Porque não adianta você ficar botando leis e mais leis e botar pessoas que nunca vai depois executar essas leis. Malhar em ferro frio, entendeu? É esperar. E agradecer aí, Lucas, o nosso secretário de Agricultura de Botirama, que acabou de chegar aí. Também tem um ACR aí, ó, que atende em Muquém do São Francisco. Muquém do São Francisco, quase não sai. Quase não sai. Gleidson. E tem muitos que eu consegui identificar, talvez tenha mais gente. Oi. Só para... Vou finalizar mesmo, Lucas. Viu, Lucas? Sim. Quando fala numa questão importante, que é o poder municipal, correto? Recentemente a colega Yala ligou para mim, perguntando o que ia fazer para participar da Edital 15 e tal. Aí eu falei para ela que o município tem que estar cadastrado no CIAT, que é um serviço de assistência técnica, né? Que normatiza o serviço de assistência técnica no Brasil e na Bahia. E o município da Barra não estava cadastrado. Então, o município tem que estar ligado ao consórcio, e o consórcio também cadastrado no CIATE. Com isso, e olha que Barra é um dos municípios que tem 7 projetos aprovados pelo Bahia Produtiva. Ficou de fora do edital 15 justamente pela falta de articulação do município. Uhum. Então, aí tem um secretário de Agricultura e disso, quando tem um secretário comprometido com a causa, como o município consegue desenvolver, né? Então, não adianta você ter um estado forte e não ter um município que responde essa mesma estratégia. Você acaba não se encontrando, né? As estratégias desse desenvolvimento, dessa política. Então, cabe a gente, falo a gente, dos municípios, cobrar, sim, dos gestores uma responsabilidade. É importante cuidar da saúde, é importante cuidar da educação, é mais importante cuidar da agricultura familiar, que você consegue, tendo a agricultura familiar desenvolvida, vai ter gente menos doente, vai ter gente com saúde para estudar e aprender e desenvolver o local, né? Sim. E a gente sabe que muitos gestores não dão o verdadeiro valor que a nossa agricultura familiar merece. O nosso governador Rui Costa, ele sempre fala isso, quando um prefeito vai até ele fazer uma visita, a primeira coisa que o prefeito pede, sabe, é uma fábrica. Eu quero uma fábrica de calçado, eu quero uma fábrica de bolsa. O Rui fala, você já tem uma fábrica no seu município, vai cuidar dessa fábrica, que é a agricultura familiar. E não uma fábrica só, não, são várias fábricas. Se você fazer isso rodar, vai gerar um desenvolvimento extraordinário no município. Então, para finalizar aqui, que já passou mais de 2 horas praticamente de live, né, da minha parte, nós temos que pensar o nosso agricultor familiar como um negócio, na verdade. E agradecer a participação de Gleidson e do nosso colega aí, Alessandro, secretário de Agricultura de Botirama, e todos os alunos e alunas, e a você, Lucas, pela essa dinâmica sua aí de trazer um tema, pautar um tema importante para a nossa turma. Eu que agradeço vocês, né, pela disponibilidade, na verdade, né, assim que eu fiz o convite, ambos, né, logo se prontificou em participar e tal. E é um assunto que a gente tem que debater cada dia mais, né, cada vez mais. Dentro da universidade, a gente vê, a gente discute, mas é bem pouco sobre isso, né, e que nem você falou, é uma fábrica que não está em seu pleno desenvolvimento, né, em muitos lugares, não só aqui, né, mas em muitos lugares, né, e se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, fique à vontade, alguma fala, algum agradecimento.
Estamos aí. Yarla, queria falar alguma coisa? Só agradecer a Itamar, né, porque eu passei o contato para Lucas e nem conversei com ele primeiro e imediatamente ela aceitou, graças a Deus. Eu sabia que ele não ia se negar, porque ele é uma pessoa muito aberta a esse tema, principalmente. Tenho trabalhado com ele desde o ano passado e para mim é uma honra estar trabalhando com ele, aprender um pouco dessa experiência. Tenho que colar mais nele ainda. E agradecer também pelas palavras que foram ditas a meu respeito. Dizer que vou colar ainda mais nele, porque eu preciso, junto com ele, desenvolver mais a nossa região. E a CAI eu sei que pode nos proporcionar isso. Estou aberta a parcerias sempre, e a Itamar sabe disso, Gilmário também já deixei à disposição, os meus colegas que estão aí me ouvindo, sempre estou à disposição, Luana, Paloma, de falar sobre a agricultura familiar. Às vezes o povo me acha um pouco chato por falar disso, mas é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de conversar. E fico muito honrada de ter ouvido esses dois mestres falando da agricultura familiar com tanta paixão, com tanto amor, que é o que eu faço normalmente, né? Mas ouvir de outras pessoas falar ainda é muito, muito mais produtivo. E boa noite, era só isso mesmo. Muito obrigada por tudo. Lucas, meu parceiro, você sempre me ajudando, viu? Parceria de sempre. Obrigada. Não, que isso, estamos aí à disposição. E a todos, na verdade, né? Tanto o Gilmário quanto o seu Itamar, o que depender de mim, o que precisar, né? Eu falo isso tanto como aluno de agronomia, quanto o representante do DA, né? Um dos representantes. Estou à disposição de vocês, viu? Para poder tentar levar mais os nossos discentes para essa cadeia, na verdade, né? Que tem que trabalhar cada dia mais, né, que carrega o nosso país. Viu? De antemão, queria agradecer a todos pela presença, né, e também fazer um outro convite. Semana que vem a gente vai ter uma outra live, né, sobre zootecnia de precisão, né, quase não sai também, e com o senhor João Costa Júnior, né, e estamos aí à disposição, viu, galera? Tá vendo aí, Gleidson? Você já pode pedir logo, Lucas, aí para encaminhar para você o convite. Você é zootecnista, né? Ele é zootecnista e trabalha na aldeia Tuxaquianorá, no município de Muquem do São Francisco. Atende lá os indígenas lá. E lá Legal. também tem piscicultura, né? E agora, com o apoio do nosso parceiro Gilmário aí, está tentando implementar outras ações que possam melhorar a produtividade deles. Que legal, que legal. Então, sinta-se convidados a participar. Semana que vem será quinta-feira, né, dia 6, nesse mesmo horário, né, às 18h30. E fique à vontade. Estaremos no mesmo modelo aqui, para debater, discutir, né. E é isso, galera. Viu? Muito obrigado pela presença de todos, viu? E obrigadão, seu Gilmar, seu Itamar, mais uma vez, e pode contar comigo, viu? Do que precisar aí também. Valeu, gente. Obrigado, foi um prazer e até breve. Abraço. Até breve. Valeu, obrigadão. Luana, mulher. Oi. Nega, cadê você, mulher? Para você falar, você tem que falar sobre seus baixões, defender que nem a Yarla. Eu fico aqui, Lucas. Eu fico aqui só como ouvinte mesmo, já tá bom. Tá ótimo. Não, você tem que falar, era pra você ter Nada, falado. você tem que participar mais.
Ó, Luan também, pois é, não tô dizendo. Lucas. Lucas, tá aí. Lucas. Não, eu prefiro ficar aqui na. Luana, você tá com um Paloma aí também, é? Como ouvinte. Tá ruim, né? Lucas, semana Pois que é. vem vai ser de quê? Vai ser sobre isotecnia de precisão. É com PhD, uma área, pela Embrapa. Bom demais. Você falou o quê? Tô ouvindo nada. Vai ser massa. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Boa Lu. noite. Obrigadão. Boa Até noite. semana que vem. É. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.